Quantas vezes você já orou, acreditou, trabalhou duro, e mesmo assim as coisas pareciam não sair do lugar? A verdade é que, enquanto você espera um milagre, Deus espera de você organização. Nenhum plano divino prospera em meio ao caos. Napoleon Hill dizia que a mente desorganizada é como um terreno fértil para a dúvida, e a dúvida é o maior ladrão dos sonhos. Tudo começa quando você decide colocar ordem em sua vida. Organizar não é apenas alinhar compromissos ou limpar o ambiente, é estruturar pensamentos, eliminar distrações e definir metas claras. É como dizer a Deus: eu estou pronto. E quando essa prontidão interior acontece, o universo começa a responder. Deus nunca abençoa o improviso, ele abençoa a preparação. É por isso que muitos oram pedindo prosperidade, mas continuam em desordem emocional, mental e espiritual. E a desordem repele o que você tanto deseja. Agora pare e reflita. Se hoje o sucesso viesse até você, estaria realmente pronto para recebê-lo? Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e mostra ao YouTube que esse tipo de conteúdo faz diferença para você. Agora, pense comigo de forma bem realista. A maioria das pessoas não está parada por falta de fé, mas por falta de estrutura. Querem ganhar mais, mas não sabem quanto gastam. Querem mudar de vida, mas não conseguem manter uma rotina por mais de 3 dias. Querem uma resposta de Deus, mas nem sequer criaram um espaço interno para ouvi-la. Napoleon Hill explicava que o sucesso começa com um propósito definido e um plano organizado. E isso é espiritual, não apenas técnico. Deus trabalha através de leis, e uma delas é a da ordem. O caos afasta as oportunidades porque a confusão mental impede que você veja as portas que estão se abrindo. Organizar-se é um ato de fé prática. É dizer: Senhor, eu estou cuidando do que posso, para que o Senhor faça o que eu não posso. É arrumar suas finanças, cuidar do seu corpo, estruturar o seu tempo e limpar o que te prende ao passado. Quando você coloca sua vida em ordem, algo muda dentro de você. E é aí que Deus começa a agir. Porque o milagre não vem para quem apenas pede. Ele vem para quem se prepara. A organização é o primeiro sinal de que você realmente acredita no que está pedindo. É muito fácil dizer: eu confio em Deus, mas continuar vivendo de forma desordenada, gastando energia com o que não importa, dormindo tarde, reclamando do tempo e culpando os outros. Fé de verdade se manifesta em ação. Você demonstra fé quando cria uma rotina, quando cumpre o que promete a si mesmo, quando aprende a dizer não para o que te desvia. Deus não entrega uma grande missão a alguém que ainda não aprendeu a gerenciar o básico. Ele espera maturidade, constância e foco, porque é isso que transforma a intenção em resultado. Napoleon Hill observou isso em centenas de pessoas de sucesso. Todas, sem exceção, tinham o hábito da organização mental. Antes de organizar o mundo externo, elas organizavam os próprios pensamentos. Faziam silêncio, refletiam, escreviam objetivos, planejavam o dia. E isso não era uma formalidade, era uma forma de alinhar mente e propósito. Quando a mente está em ordem, as decisões se tornam mais claras e o progresso acontece naturalmente. Deus não age por impulso, ele age por princípio. E o princípio da ordem é um dos mais poderosos. Olhe para a natureza. Nada é improvisado. O sol nasce na hora certa. As marés obedecem a ciclos. O corpo humano funciona em perfeita sincronia. O caos é o oposto da presença divina. Quando a sua vida está confusa, é como se o sinal estivesse cheio de interferências e você não consegue ouvir a direção certa. Por isso, antes de pedir mais, organize o que já tem. Faça uma análise honesta. O que está em desordem hoje? Suas finanças, sua rotina, seus relacionamentos, sua mente. Comece por um ponto. Tire uma tarde e coloque tudo no papel. Suas metas, seus gastos, seus hábitos. É um exercício simples, mas poderoso, porque ele te obriga a enxergar a verdade. E a verdade é libertadora.
Deus não multiplica o que está sendo desperdiçado. Ele multiplica o que está sendo administrado com sabedoria. Se você ainda não consegue cuidar do pouco, não está pronto para o muito. Hill chamava isso de lei do crescimento controlado. Primeiro vem a preparação, depois o aumento. Você mostra ao universo que está pronto quando passa a tratar sua vida como algo sagrado, digno de cuidado, de atenção e de ordem. E é aí que as portas começam a se abrir. O que antes parecia difícil começa a fluir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de operar nele. Você sai do modo reativo e entra no modo criativo. Deixa de ser empurrado pelos problemas e passa a guiar sua própria direção. Isso é o que realmente significa Deus faz o resto. Ele não faz por você, mas faz através de você, quando você se torna o tipo de pessoa capaz de receber. Quando você se organiza, algo muda no seu campo energético e mental. A confusão começa a dar lugar à clareza, e a clareza é o primeiro passo para o progresso real. Pessoas desorganizadas vivem reagindo, tentando apagar incêndios, sempre ocupadas, mas raramente produtivas. Elas confundem movimento com avanço. E é por isso que, mesmo com fé, continuam paradas no mesmo lugar. Fé sem direção vira frustração. A organização é o que transforma fé em resultado. Quando você define horários, cria metas, cumpre o que prometeu, está dizendo a Deus: eu valorizo o tempo que o Senhor me deu. O tempo é um recurso sagrado, e quem o desperdiça inconscientemente está rejeitando oportunidades. Napoleon Hill dizia que o tempo é o ativo mais precioso do homem de propósito. Quem o administra bem, multiplica não apenas resultados, mas propósito. E a verdade é que a maioria das pessoas quer colher, mas ainda não preparou o terreno. Querem a colheita de quem planta todos os dias, mas vivem sem consistência. Querem o sucesso de quem acorda cedo, mas continuam dormindo tarde e reclamando da vida. A desorganização é a principal forma de autossabotagem. Ela cria a ilusão de que você está tentando, quando na prática você está apenas se distraindo. Deus não envia bênçãos para uma estrutura frágil, porque se Ele te der algo grande enquanto você ainda está despreparado, o peso da bênção te destrói. É por isso que, às vezes, o não que você recebe é um espera disfarçado. Deus está te dando tempo para se organizar, para amadurecer, para alinhar as áreas da sua vida que ainda estão em desequilíbrio. Olhe para qualquer pessoa que conquistou algo sólido. Nenhum deles chegou lá por sorte. Chegaram porque se prepararam, porque fizeram o que muitos evitam: criar rotina, planejar, revisar, ajustar. Hill chamava isso de disciplina mental. Ele afirmava que a mente humana é como um jardim. Se você não planta nada, o mato toma conta. E esse mato são as distrações, os vícios, a preguiça, o medo e a procrastinação. Deus quer agir na sua vida, mas não vai ocupar o espaço que o descontrole ocupa. Ele precisa de espaço. E quem cria espaço é você, através da organização. Quando você limpa o ambiente, tira o que é desnecessário, organiza suas metas e seu tempo, está literalmente abrindo caminho para o novo. O milagre não acontece em meio à bagunça. Ele acontece quando existe ordem suficiente para sustentá-lo. É por isso que tantos milagres parecem acontecer do nada, depois que a pessoa muda de postura. Não é mágica, é consequência. Ela passou a se alinhar com o fluxo natural das coisas. Passou a cuidar do que tem, a administrar melhor, a honrar os pequenos compromissos. E quando você honra o pequeno, Deus te confia o grande. Então, antes de pedir mais, pergunte-se: o que estou fazendo com o que já tenho? Essa é a pergunta que abre as portas do progresso. Porque Deus não precisa de muito para mudar a sua vida. Ele precisa apenas de espaço, e o espaço nasce quando você se organiza. A organização é uma das maiores demonstrações de respeito que você pode ter pela própria vida. Quando você coloca ordem nas coisas, está dizendo a si mesmo: eu me importo com o que estou construindo.
E é esse tipo de atitude que o universo reconhece. Nada de grandioso floresce num ambiente desorganizado. Nenhuma empresa, nenhum relacionamento, nenhuma mente. A bagunça externa é apenas o reflexo da bagunça interna. E enquanto você não ajustar o que está dentro, tudo ao redor continuará instável. Napoleon Hill falava muito sobre isso quando mencionava a lei da vibração mental. Ele dizia que os pensamentos desorganizados criam resultados confusos, e a mente organizada, ao contrário, começa a emitir uma frequência estável, capaz de atrair pessoas, oportunidades e ideias que combinam com aquele novo padrão. Em termos práticos, isso significa que, quando você se organiza, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a cooperar com ele. Muitas vezes, as pessoas pensam que organização é frieza, controle, rotina chata, mas é o contrário. Organização é liberdade. É quando você sabe onde está cada coisa, o que fazer a seguir, e isso te dá poder de escolha. O desorganizado vive refém da urgência, sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás. O organizado vive no domínio da prioridade. Ele decide o que é importante e age com intenção. E a vida responde à intenção. Deus não abençoa o acaso. Ele abençoa o propósito. E o propósito só existe quando há estrutura. É impossível viver um chamado espiritual verdadeiro com a mente desordenada. Jesus falava sobre isso de forma simbólica quando dizia que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O odre velho representa a estrutura fraca, o recipiente que não suporta o novo. Se você quer o vinho novo, ou seja, uma nova fase, uma nova bênção, você precisa preparar o recipiente, sua mente, seus hábitos, seu ambiente. Comece com o simples. Pare de esperar condições perfeitas para colocar a vida em ordem. Arrume o quarto, pague aquela conta atrasada, limpe o que te incomoda, apague mensagens inúteis, faça uma planilha dos seus gastos, estabeleça horários fixos de sono. Cada pequena ação de organização envia uma mensagem poderosa ao subconsciente. Eu estou no controle. E quando a sua mente acredita nisso, ela começa a trabalhar a seu favor, não mais contra você. E então, o que era impossível começa a parecer possível. As ideias aparecem, as oportunidades surgem, pessoas certas se aproximam. Não é coincidência, é coerência. Você criou o espaço e, portanto, a bênção encontrou onde pousar. Esse é o verdadeiro significado da frase: se organize primeiro, que Deus faz o resto. Deus não vai montar sua planilha, limpar sua casa ou planejar seus dias, mas quando você fizer isso, Ele vai preencher o espaço que você criou com algo maior do que esperava. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. A vida começa a se mover de um jeito diferente quando você entende que o espiritual e o prático não estão separados. Organizar-se é um ato espiritual. Não é apenas sobre produtividade ou estética, é sobre alinhamento. É sobre demonstrar que você compreende as leis invisíveis que regem o crescimento. Tudo que Deus criou funciona com base em ordem e harmonia. O universo inteiro se sustenta em ciclos precisos. Quando você decide se organizar, está simplesmente se colocando na mesma frequência da criação. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha é a capacidade de transformar desejo em plano e plano em ação. Desejar é fácil, planejar exige consciência, agir exige disciplina. E a disciplina é a ponte entre o propósito e o resultado. É ela que transforma a fé em realização. Enquanto muitos esperam inspiração, os disciplinados criam ritmo. E o ritmo é o que atrai a providência divina, porque mostra que você está em movimento. A desorganização, por outro lado, é o berço da estagnação. Ela gera culpa, ansiedade e sensação de impotência. Você acorda e já sente que está atrasado, vive reagindo ao que acontece e, aos poucos, começa a acreditar que nada dá certo para você. Mas o problema não é sorte, é estrutura. Uma mente confusa produz resultados confusos.
Um ambiente caótico alimenta o cansaço. Quando tudo está fora do lugar, você não consegue enxergar as oportunidades, porque o ruído é alto demais. E é isso que muitas pessoas chamam de falta de sorte ou prova espiritual. Nem sempre é. Às vezes, é apenas falta de ordem. Deus não está te punindo, Ele está esperando você abrir espaço. Imagine se Ele te entregasse o que você pede agora, com sua rotina atual, com seus hábitos de hoje. Você teria estrutura para sustentar? Se a resposta for não sei ou talvez, então a mensagem é clara. Ainda há preparo a ser feito. O sucesso, em qualquer área, é consequência de um campo preparado. Hill chamava isso de mente dominada pelo propósito. É quando tudo o que você faz tem direção. Você não gasta energia com o que não te leva adiante. Você entende que cada minuto, cada escolha e cada pequena decisão importam, e essa clareza te dá poder. E é nesse ponto que o espiritual se manifesta. Quando você começa a agir de forma tão consciente e organizada que a vida parece conspirar a seu favor. Não é mágica, é alinhamento. Você está cooperando com as leis naturais da prosperidade, as mesmas leis que Deus colocou no mundo desde o início dos tempos. A organização é, portanto, o seu sim ao chamado divino. É a forma como você responde ao que pede. Deus não precisa de palavras, Ele precisa de atitudes. Quando você arruma sua mesa, quando paga suas contas no prazo, quando cumpre o que promete, você está dizendo: eu sou digno do que peço. E o universo responde com a mesma energia. Por isso, se hoje você sente que as coisas estão travadas, não ore apenas por mais. Ore por clareza. Peça sabedoria para enxergar onde está o desequilíbrio. E depois haja. Tire um dia, um fim de semana, uma hora, o que for possível, e organize uma área da sua vida. Esse pequeno passo, repetido, vai te colocar num estado mental completamente diferente. E quando isso acontecer, você vai perceber que Deus nunca esteve distante. Ele só esperava você preparar o terreno. E o mais interessante é que, quando você começa a se organizar, não é apenas o ambiente ou a rotina que mudam, é a sua identidade. Você passa a se enxergar como alguém capaz, responsável, disciplinado. E isso muda tudo, porque o modo como você se vê define o tipo de energia que você emite. Quem vive em desordem, mesmo sem perceber, envia ao mundo a mensagem de que ainda não está pronto para mais. Quem vive em ordem comunica o contrário. Eu estou preparado. E Deus responde a quem está preparado. Napoleon Hill chamava isso de consciência de prosperidade, um estado mental em que você já vive como alguém digno do sucesso que deseja, antes mesmo de tê-lo. É um tipo de fé madura, que não espera o resultado para agir, mas age para merecer o resultado. A organização é o terreno onde essa fé cresce. É a ponte entre o invisível e o concreto. A verdade é que a maioria das pessoas subestima o poder do básico. Querem segredos espirituais, frases de efeito, atalhos, mas se esquecem de que o poder está no simples. O simples é o que sustenta o grandioso. Grandes fortunas, grandes empresas, grandes visões. Todas nasceram da disciplina em pequenos detalhes, e o mesmo vale para sua vida. Se você quer prosperar, primeiro domine o que parece pequeno. O tempo que você acorda, o que você consome, o ambiente onde vive, as promessas que faz a si mesmo. Nada na vida de alguém próspero é por acaso. Tudo tem um porquê. O sucesso é resultado de camadas de ordem. É quando o espiritual, o mental e o material trabalham em harmonia. Deus não derrama bênção sobre confusão, mas sobre propósito. E o propósito só floresce quando há estrutura para sustentá-lo. Pense em José, no Egito. Ele não se tornou governador apenas por ser abençoado. Ele se tornou porque era organizado. Enquanto os outros desperdiçavam os anos de fartura, ele planejava os de escassez. E quando a crise chegou, ele estava preparado, e Deus o exaltou. Isso é um exemplo prático de que fé e estratégia caminham juntas. Então, quando você coloca ordem na sua vida, você está literalmente reproduzindo o princípio divino que move o universo.
A criação inteira opera sob ordem, dias, estações, ciclos. O caos é humano, a ordem é divina. É por isso que, quando você se organiza, sente paz, porque a paz é o estado natural de quem vive em harmonia com as leis de Deus. E essa harmonia começa nos detalhes, no modo como você começa o dia, no cuidado com o corpo, no controle das finanças, no planejamento dos seus projetos. Tudo isso comunica ao Criador que você valoriza o que Ele te deu, e quando você valoriza, Ele te confia mais. Deus não age por piedade, Ele age por princípio. Ele não abençoa o descuido, mas a responsabilidade. Não porque seja rígido, mas porque quer te ver crescer com estrutura. O que adianta receber o que tanto pediu e perder porque não estava pronto? Por isso, Ele te molda no processo. E esse processo começa quando você entende que organizar-se não é uma tarefa mundana, é um ato de fé. Organizar é dizer: Senhor, estou fazendo a minha parte, agora faça a sua. E quando essa postura é verdadeira, você verá as portas se abrirem uma por uma, de forma natural, sem esforço forçado, porque o poder da ordem é silencioso, mas irresistível. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Quando você cria uma rotina clara, estabelece prioridades e cumpre compromissos, sua mente deixa de viver em modo de sobrevivência e começa a operar em modo de construção. O caos mental gasta energia. Ele te faz acordar cansado, procrastinar, duvidar e se culpar por não estar fazendo o suficiente. A ordem faz o oposto. Ela libera energia. Quando tudo está no lugar, o cérebro relaxa, a ansiedade diminui e a produtividade aumenta naturalmente. É por isso que as pessoas organizadas parecem ter mais tempo. Elas não têm mais horas no dia. Elas têm menos desperdício. E o desperdício é o inimigo da bênção. Deus não multiplica onde há desperdício, porque isso violaria uma das leis mais básicas da criação, a lei da eficiência. Tudo o que Ele faz é intencional, preciso, equilibrado. E é exatamente isso que Ele quer ver em você: intenção, precisão e equilíbrio. Napoleon Hill chamava essa clareza de maestria pessoal. Ele dizia que antes de dominar qualquer área da vida, dinheiro, carreira, relacionamentos, você precisa dominar a si mesmo. E dominar-se começa na organização. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser coerente. Coerência é quando suas ações refletem aquilo que você diz acreditar. Você diz que quer prosperar, mas seu tempo está entregue ao descontrole? Você diz que quer estabilidade, mas vive em ciclos de impulsividade? A incoerência é uma das maiores barreiras espirituais. Deus age no fluxo da coerência. Quando suas palavras, pensamentos e atitudes caminham na mesma direção, você cria um campo magnético de realização. É como alinhar 3 setas. Quando estão apontadas para o mesmo alvo, a energia flui. Quando cada uma aponta para um lado, você gasta força, mas não sai do lugar. É por isso que a organização é tão poderosa. Ela realinha suas setas. E o mais belo é que isso não depende de talento nem de sorte. Depende apenas de decisão. Você pode começar hoje, de forma simples, sem esperar motivação. A motivação vem depois, como resultado da ação. Comece arrumando o ambiente onde você passa mais tempo. Depois, organize seus compromissos. Crie uma rotina mínima que te coloque em movimento. E repita: o segredo não está na intensidade, mas na constância. Com o tempo, você vai perceber que a organização externa se transforma em organização interna. Você vai começar a pensar com mais clareza, escolher com mais sabedoria e agir com mais propósito. Vai perceber que está deixando de viver reagindo às circunstâncias e começando a criar as próprias oportunidades. E é exatamente aí que Deus entra com força total. Porque Ele não atua no desespero, mas na direção. Quando você está organizado, você se torna direcionável. Deus te mostra os caminhos certos porque agora você tem estrutura para seguir. Ele coloca pessoas certas, ideias certas, portas certas,
e você reconhece tudo isso porque está pronto. A partir desse momento, o resto que Deus faz é justamente o que nenhum esforço humano conseguiria. Ele conecta as peças invisíveis, cria sincronicidades, acelera processos. Mas tudo isso só acontece porque você fez a sua parte. A organização não substitui a fé, ela prova a fé. E é essa prova que abre o caminho do impossível. E é interessante perceber que tudo o que você sempre pediu, prosperidade, paz, direção, estava disponível o tempo todo, apenas esperando que você se tornasse capaz de sustentar aquilo. O problema nunca foi a falta de oportunidade, mas a falta de preparo para reconhecê-la. Quando a vida está desorganizada, as oportunidades passam diante de você e parecem invisíveis. Mas quando você começa a colocar tudo em ordem, a visão muda. É como limpar um vidro embaçado. As mesmas coisas estão ali, mas agora você enxerga com nitidez. Napoleon Hill dizia que a riqueza não se cria, ela se revela. E essa revelação só acontece quando a mente está calma, clara e disciplinada. Deus não precisa criar um novo caminho para você. Ele precisa que você enxergue o que já estava no seu destino. Mas para enxergar, é preciso silêncio, foco e organização. Porque o barulho da desordem encobre a voz da intuição. A pessoa organizada vive num estado mental diferente. Ela confia no processo, porque vê progresso. Mesmo quando as coisas ainda parecem pequenas, ela percebe evolução. E isso alimenta a fé de forma natural. Enquanto a maioria vive pedindo sinais, o organizado entende que o próprio movimento é o sinal. Ele sabe que a direção divina se manifesta no cotidiano, nas pequenas tarefas, nas oportunidades simples. É aí que a fé deixa de ser passiva e se torna ativa. Você não fica apenas esperando algo cair do céu, você age como se já tivesse recebido. E é esse comportamento que acelera os resultados. Deus não abençoa o que você diz que quer, mas o que você está pronto para receber. Ele não responde discursos, ele responde hábitos. Por isso, se existe algo na sua vida que parece travado, olhe para o nível de organização ao redor dessa área. Quer mais prosperidade? Como estão suas finanças? Quer um novo relacionamento? Como está o espaço emocional que você oferece? Quer uma nova oportunidade de trabalho? Como está sua rotina, sua disposição, sua mentalidade? A resposta está sempre nas entrelinhas daquilo que você ainda não colocou em ordem. E quando você entende isso, a vida deixa de ser um jogo de sorte e passa a ser um processo de construção consciente. Você para de buscar atalhos e começa a fortalecer as bases. E as bases são simples: disciplina, constância e clareza. É isso que sustenta o milagre. Porque Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te tornar capaz de manter a bênção. Ele quer que você cresça com equilíbrio, para que aquilo que foi conquistado permaneça. E é por isso que a organização é o início de tudo. É o ponto onde o espiritual e o prático se encontram. É o momento em que você diz, com ações: Senhor, eu estou pronto para ser responsável pelo que peço. E quando essa prontidão é real, não há porta que continue fechada. As coisas começam a se alinhar sem esforço forçado. O que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se encaixa. Porque Deus nunca se atrasa. Ele apenas espera você ficar pronto. E essa prontidão não acontece de um dia para o outro. Ela é construída pouco a pouco, com disciplina, humildade e consciência. É o processo de você se tornar alguém confiável para o próprio destino. Deus observa o quanto você cuida do que já tem antes de te dar o que ainda quer. Isso é justiça espiritual, porque se a bênção chega antes da estrutura, ela se torna peso. E o que seria para te elevar acaba te afundando. Napoleon Hill ensinava que o fracasso temporário é um teste da natureza para medir o quanto o ser humano aprendeu a se organizar emocionalmente. Cada obstáculo é uma prova de maturidade. Quando você reage com desespero, mostra que ainda precisa de ordem interior. Quando você responde com calma, estratégia e foco, mostra que está preparado para crescer. A vida te entrega os resultados na medida da sua capacidade de gerenciá-los.
É por isso que organizar-se vai muito além de arrumar coisas. É sobre construir um alicerce sólido, é sobre fortalecer o caráter, lapidar a mente e alinhar o coração. É sobre viver com propósito, não com improviso. Quando você vive em ordem, cada escolha deixa de ser uma fuga e passa a ser um passo. Você deixa de correr atrás de milagres e passa a caminhar dentro deles. E aqui está um ponto que poucos percebem. Deus age através daquilo que você faz repetidamente. Ele não se manifesta apenas no extraordinário, mas também no cotidiano. A organização é a forma mais silenciosa e constante de oração. Quando você cumpre o que promete, quando honra seus horários, quando age com excelência mesmo quando ninguém vê, isso é espiritualidade aplicada. Isso é fé em movimento. Porque a fé verdadeira não é emoção, é convicção. E a convicção se constrói em rotina. Quando você se torna uma pessoa organizada, disciplinada, você transmite ao universo que acredita em um futuro melhor, e o universo responde na mesma frequência. As coincidências aumentam, as conexões certas aparecem e as ideias se tornam mais claras. Você não precisa correr, as coisas começam a vir até você. Essa é a parte em que Deus realmente faz o resto. Ele começa a orquestrar situações que você jamais poderia prever. Mas perceba, isso não é sorte, é sincronia. É o resultado natural de quem se alinhou à ordem divina. O caos é humano, mas o progresso é divino. Quando você decide viver com propósito, você entra no ritmo da criação. Então, se hoje a sua vida parece parada, não se culpe, apenas comece. Dê um passo na direção da ordem. Pode ser algo pequeno, organizar sua mesa, colocar as contas em dia, planejar a semana. Esses gestos simples são como sementes espirituais. Cada um deles diz: eu estou pronto para cuidar do que é meu. E Deus responde: então aqui está mais. No fim das contas, prosperar não é um milagre aleatório. É o reflexo da maturidade espiritual e prática de quem decidiu colocar a casa em ordem. Quando você entende isso, percebe que não precisa mais correr atrás de bênçãos. Basta se tornar o tipo de pessoa que naturalmente as atrai, porque o que é seu, preparado com fé e ordem, sempre encontrará o caminho até você. E é aí que você entende algo que muda completamente a forma de enxergar a vida. Deus não te dá o que você pede, Ele te dá o que você se torna capaz de sustentar. Essa é uma das lições mais profundas que Napoleon Hill transmitiu, e também uma das mais negligenciadas. A maioria das pessoas ora, sonha, visualiza, mas não se prepara. Querem abundância com mentalidade de escassez, querem liberdade com hábitos de desordem, querem resultados novos com comportamentos antigos, mas a vida não funciona assim. O universo é coerente e Deus é justo. Ele nunca vai colocar o peso de uma bênção em ombros que ainda não estão firmes. Organizar-se é o processo de fortalecer esses ombros. É o momento em que você se torna um guardião consciente do que pede. Por isso, cada pequeno ato de disciplina, levantar cedo, planejar o dia, revisar suas metas, economizar, manter o ambiente limpo, é mais do que um gesto de rotina. É uma declaração silenciosa ao universo de que você está pronto para mais. E quando essa declaração se repete todos os dias, a realidade começa a se ajustar ao seu novo padrão. A sorte muda, as pessoas mudam, e você começa a sentir que algo maior está te guiando, porque está mesmo. Mas perceba, a organização não é o fim. Ela é o portal. É por meio dela que Deus encontra espaço para se manifestar em sua vida. Enquanto você vive no caos, Ele respeita o seu livre-arbítrio, porque o caos também é uma escolha. Mas quando você cria ordem, você emite um convite espiritual. Você diz, com atitudes: Senhor, o lugar está preparado. E Ele nunca deixa um lugar preparado vazio. Napoleon Hill dizia que as riquezas materiais e espirituais vêm para aqueles que têm uma mente disciplinada, capaz de transformar desejo em plano e plano em ação. Ou seja, fé sem estrutura é apenas emoção, e emoção passa,
A estrutura permanece. A verdadeira prosperidade é construída, não recebida. E quem se organiza está, na prática, construindo o terreno onde essa prosperidade vai florescer. É por isso que tantos que ganham algo sem preparo perdem tudo logo depois. Não havia base para sustentar. Por outro lado, quem se preparou, quem se estruturou, quem aprendeu a respeitar o processo, pode até começar pequeno, mas cresce de forma sólida e nada o derruba. E essa solidez é espiritual. É a paz de saber que você está pronto, que o que vier será bem recebido, bem cuidado, bem multiplicado. Porque quando a vida encontra uma mente organizada, ela entrega com confiança. E Deus também. Então, se há algo que você deseja muito, um novo ciclo, uma virada financeira, um relacionamento equilibrado, uma missão maior, pare de apenas esperar o momento certo. Crie o momento certo. Coloque ordem, limpe o terreno, planeje com clareza, faça o que está ao seu alcance e depois, confie. Quando você faz a sua parte com excelência, o restante não depende mais de força, mas de fé. E é nesse ponto que o espiritual e o material finalmente se encontram. Você se torna o canal pelo qual Deus age. A vida passa a fluir. E o que antes parecia improvável começa a acontecer naturalmente. Porque o caos saiu de cena e a ordem divina ocupou o lugar. E quando essa ordem divina ocupa o lugar, você começa a sentir uma calma que não depende mais das circunstâncias. Não é que os problemas desaparecem, é que eles perdem o poder de te desestabilizar. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que direciona. Isso é o que Hill chamava de autodomínio espiritual. É o momento em que a fé deixa de ser uma ideia e se torna uma força silenciosa que guia suas decisões, mesmo nas horas mais difíceis. A organização é o terreno onde esse autodomínio cresce. Porque uma mente disciplinada não se deixa arrastar pelo desespero, pela pressa ou pelo medo. Ela entende que cada coisa tem seu tempo e que o tempo de Deus é perfeito. E quanto mais você coloca a vida em ordem, mais percebe que o tempo certo nunca é um atraso, é um alinhamento. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. Quando você muda a forma de enxergar isso, o peso sai dos ombros. Você para de tentar controlar o que não depende de você e foca no que realmente importa. Estar pronto quando a oportunidade chegar. E ela sempre chega, porque como Hill ensinava, as circunstâncias sempre favorecem o homem preparado. A organização cria um campo de atração. O que é certo começa a te reconhecer. As pessoas certas te notam. As portas certas se abrem. E o que parecia distante passa a estar ao alcance das mãos. Mas existe um ponto fundamental que poucos entendem. Organizar-se não é apenas um ato físico, mas também emocional e espiritual. Não adianta uma casa limpa se o coração está cheio de rancor. Não adianta uma planilha financeira impecável se a mente vive em culpa e comparação. A verdadeira ordem é integral. Começa no pensamento, passa pela emoção e se manifesta na matéria. Quando você perdoa, solta o que te prende, encerra ciclos e escolhe a paz, está fazendo a mais profunda forma de organização que existe, está limpando o espaço interno onde Deus habita. Essa limpeza interior é o que desbloqueia a prosperidade de verdade. Porque o Criador não opera em mentes saturadas de medo e ressentimento. Ele precisa de clareza. E clareza vem de ordem. Quando você se acalma, reflete, aceita e se realinha, a intuição volta a funcionar. Você começa a perceber sinais, a sentir direções, a agir com confiança. É o Espírito Santo, é a consciência divina, chame como quiser, te guiando através da sua própria estrutura renovada. E tudo começa no mesmo ponto, uma simples decisão de colocar a vida em ordem. Não precisa ser perfeito, não precisa ser tudo de uma vez, mas precisa ser constante. Organizar-se um pouco a cada dia é como regar uma semente invisível. No início, parece que nada está acontecendo, mas chega o momento em que as raízes se fortalecem, o solo se firma e, de repente, a colheita aparece, abundante, natural, merecida.
porque a prosperidade não chega de repente, ela floresce. E floresce apenas onde há espaço, cuidado e propósito. Por isso, se você está ouvindo isso hoje, talvez essa seja a sua resposta. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele apenas esteja esperando você organizar o terreno onde a promessa será plantada. Pense da seguinte forma: tudo o que existe de sólido na vida foi construído sobre estrutura. Uma casa não começa pelo telhado, começa pelo alicerce. E se o alicerce for fraco, não importa o quão bonito seja o acabamento, a casa vai ceder. Com a vida é igual. Deus não pode edificar algo grandioso em terreno instável. Antes de te levar para o próximo nível, Ele precisa garantir que o nível atual esteja firme. É por isso que organizar-se é tão importante. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar preparado. A desorganização te prende ao improviso. Você passa o dia resolvendo o que já deveria estar resolvido e nunca tem energia para construir algo novo. Já a organização cria margem de crescimento. Ela te dá tempo, foco e clareza. Quando você sabe o que tem que fazer, sobra espaço mental para pensar, criar e evoluir. Napoleon Hill explicava isso de forma muito prática. Ele dizia que a mente humana precisa de direção, assim como um carro precisa de volante. Sem direção, a energia se dispersa. E energia dispersa é igual a resultados confusos. É por isso que tanta gente trabalha duro, mas não sai do lugar. Estão gastando energia, mas não sabem para onde estão indo. A organização é o que transforma esforço em progresso. Ela dá rumo à ação. E o primeiro passo é simples: clareza. Você não pode organizar o que não entende. Por isso, comece colocando no papel tudo o que está te incomodando. Liste suas dívidas, suas pendências, seus projetos inacabados, seus hábitos ruins. Enxergar o que está fora do lugar é o começo da mudança. Deus não te pede perfeição, Ele te pede consciência, porque quando você enxerga, pode escolher mudar. Depois, defina prioridades. Hill dizia que o segredo do sucesso é fazer primeiro o mais importante. O problema é que a maioria tenta fazer tudo de uma vez e acaba não fazendo nada bem. Escolha 3 áreas para arrumar primeiro. Pode ser finanças, rotina e mente, por exemplo. Em cada uma, estabeleça pequenas metas diárias. Algo realista, possível, mas constante. Não subestime o poder dos pequenos avanços. O que é pequeno, mas constante, vence o que é grande e instável. E enquanto você faz isso, algo começa a mudar internamente. Você passa a sentir orgulho de si mesmo, e essa sensação de progresso desperta confiança. A confiança desperta fé, e a fé te impulsiona a continuar. Percebe o ciclo? É assim que a ordem espiritual se manifesta, através da constância prática. Deus não espera que você mude o mundo em um dia. Ele espera que você mude um hábito hoje, que tire do caminho o que está atrapalhando, que resolva o que ficou pendente, porque cada ato de organização é uma semente plantada no solo da prosperidade, e quando o terreno está limpo, Ele envia a chuva, no tempo certo. Ser organizado não é uma virtude apenas humana, é uma expressão de respeito pelas leis divinas. A criação inteira funciona em ciclos ordenados, noite e dia, marés, estações, crescimento das plantas. Tudo obedece à sequência, ao ritmo, à lógica. Quando você vive em desordem, você anda contra a lógica do universo. Mas quando você se organiza, você entra no fluxo. E o fluxo é onde os milagres acontecem sem esforço forçado. Então lembre-se, organização é fé em forma de ação. Enquanto muitos apenas pedem, o organizado se prepara. E é por isso que, quando a oportunidade aparece, ele já está pronto. E o pronto sempre vence o improvisado, em qualquer área da vida. A organização é a base de toda transformação real e duradoura. E não é apenas sobre deixar o ambiente arrumado ou seguir uma agenda cheia de tarefas. É sobre construir uma estrutura de vida que sustente os seus sonhos. Imagine um agricultor que ora pedindo chuva, mas nunca prepara o solo. Quando a chuva chega, em vez de florescer,
o terreno vira lama. Assim acontece com muita gente. Pedem bênçãos, pedem prosperidade, mas continuam com a vida em completa desordem, sem planejamento, sem rotina, sem clareza, sem foco. E o problema não é falta de fé, é falta de preparo. Deus não retém as bênçãos. Ele apenas espera o momento em que elas não serão desperdiçadas. Napoleon Hill observou isso nas pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Ele dizia que todas, sem exceção, cultivavam o hábito da organização como uma forma de respeito à própria mente. Um ambiente limpo reflete uma mente clara, e uma mente clara toma decisões acertadas. Quando você vive em meio à bagunça, sua energia se fragmenta. Você acorda e já sente o peso do atraso, da confusão, da falta de direção. A desorganização cria um ciclo invisível de autossabotagem. Ela te faz perder tempo com o que não importa, gera estresse, te deixa cansado, e no final do dia, você sente que trabalhou muito e avançou pouco. A organização quebra esse ciclo, porque devolve o controle das suas ações e te faz perceber que sempre há tempo quando há prioridade. E aqui entra um ponto profundo. A desordem é uma forma de resistência inconsciente à mudança. Quando você posterga, acumula tarefas, deixa coisas pela metade, está, sem perceber, comunicando ao universo que ainda não está pronto para o novo. A organização é o oposto disso. É a linguagem da prontidão. Cada vez que você limpa algo, conclui algo, planeja algo, está mandando uma mensagem espiritual. Eu me importo com o que quero construir. E o universo, que opera em vibração e resposta, devolve exatamente essa energia em forma de oportunidades, ideias e sincronicidades. Hill chamava isso de lei da preparação mental. Ele dizia que a prosperidade sempre chega para quem está mentalmente preparado para recebê-la. Isso significa que você atrai o que é compatível com o seu estado interno. Se a sua vida está em caos, é o caos que você continua manifestando. Mas se você começa a agir com ordem, mesmo que aos poucos, a energia muda, o ambiente muda e o futuro começa a se reorganizar ao seu redor. Deus não age no barulho, ele age no silêncio da mente ordenada. Por isso, a organização precisa começar dentro de você. Não adianta tentar controlar o exterior se o interior continua confuso. E essa ordem interna nasce do autoconhecimento. É olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda está desalinhado com o que eu digo querer? Você quer prosperar, mas vive em dívida? Quer paz, mas se alimenta de ansiedade? Quer ser produtivo, mas passa o dia reagindo a distrações? Tudo o que não está em coerência precisa ser ajustado. Esse é o primeiro ato de maturidade espiritual, colocar cada coisa em seu lugar, inclusive dentro de si. E quando você faz isso, a mudança é inevitável. Você começa a perceber que a vida tem um ritmo, e que quando você entra nesse ritmo, o esforço se transforma em fluidez. O que antes era difícil começa a acontecer com naturalidade. As portas se abrem não porque você forçou, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que merece passar por elas. A bênção não vem para quem pede com desespero, mas para quem demonstra preparo. E o preparo é a forma mais prática e silenciosa de oração. Deus não precisa de promessas, ele precisa de estrutura, porque ele não trabalha em improviso, ele trabalha em sequência, em processo, em ordem. Cada detalhe da criação é organizado, das galáxias às células. A perfeição divina se manifesta na harmonia das coisas. Quando a sua vida entra em harmonia, você se alinha com o próprio Criador. E nesse estado, tudo o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. A prosperidade deixa de ser um sonho e se torna consequência. A organização é, portanto, um ato de fé madura. É o tipo de fé que não espera algo cair do céu, mas prepara o terreno como se a chuva já estivesse a caminho. É o tipo de fé que entende que Deus não te pede perfeição, mas responsabilidade. Ele quer ver o quanto você valoriza o que já tem, antes de te confiar o que ainda virá. E quando você passa a cuidar, a planejar, a cumprir o que promete, a vida começa a te tratar de forma diferente.
É como se o universo dissesse: agora sim, você está pronto. Por isso, não confunda fé com passividade. Fé sem ação é intenção vazia. E ação sem organização é energia desperdiçada. O equilíbrio está em agir com propósito, em fazer o que precisa ser feito, no tempo certo, com foco e constância. É isso que transforma o desejo em realidade e o caos em direção. Quando a vida está organizada, o futuro deixa de ser uma incógnita e passa a ser um plano em execução. E é nesse terreno que Deus opera com poder total. E é justamente nesse ponto que a maioria se perde, porque ainda acredita que organizar-se é uma tarefa cansativa, limitada, burocrática, quando na verdade é o oposto. É libertador. A desorganização te aprisiona, te faz refém do acaso, te obriga a viver reagindo. Mas quando você se organiza, você recupera o domínio sobre o tempo, sobre a mente, sobre as emoções. Você deixa de ser empurrado pelas circunstâncias e passa a escolher conscientemente a direção dos seus dias. Isso é liberdade em sua forma mais pura. Não fazer o que quer quando quer, mas fazer o que precisa quando deve, com clareza e propósito. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio progressivo, a capacidade de direcionar a própria mente e transformar o caos interno em foco e energia produtiva. Ele dizia que todo homem que quer conquistar algo grande precisa primeiro vencer a desordem dentro de si. O sucesso exterior é sempre um reflexo do equilíbrio interior. Não há exceção. Quando a mente é indisciplinada, o corpo se cansa, o ambiente se bagunça, as oportunidades escapam. Mas quando a mente é organizada, o mundo ao redor começa a refletir essa harmonia. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência de ordem, propósito e crescimento. E aqui está o ponto que conecta o espiritual ao prático. Deus não opera no improviso, ele age na sequência. Cada milagre que você admira começou com um ato de ordem. Pense, o milagre da multiplicação dos pães só aconteceu depois que o povo foi organizado em grupos. O mar só se abriu quando Moisés obedeceu a direção. A criação do mundo foi feita em 6 dias, cada um com uma função específica. Até o divino respeita a estrutura. E, se Deus trabalha assim, por que você acreditaria que a sua vida pode prosperar no meio da confusão? A organização é, na verdade, uma forma de obediência à própria sabedoria divina. É reconhecer que há um tempo certo para tudo e que a preparação é parte da bênção. Deus não atrasa. Ele só espera que você esteja em posição. Ele não se ausenta. Ele aguarda a sua prontidão. E a prontidão é medida pela sua capacidade de cuidar do que já tem. Como ele poderia te confiar mais se o que você possui hoje ainda está mal administrado? E é nesse ponto que muitos desistem. Querem colher, mas não querem semear. Querem o resultado, mas não querem o processo. Só que o processo é onde o caráter é moldado, a paciência é lapidada e a fé se torna real. É durante o processo de organização que você aprende a dominar impulsos, a criar rotina, a estabelecer limites, a dizer não para o que rouba sua energia e sim para o que te aproxima da sua missão. Esse é o treinamento invisível que prepara o terreno para o visível. Hill dizia que a maioria fracassa não por falta de talento, mas por falta de persistência. E a persistência nada mais é do que a capacidade de repetir, todos os dias, o que precisa ser feito, mesmo sem resultados imediatos. O desorganizado busca emoção, o organizado busca direção. Um vive de picos e quedas, o outro constrói degrau por degrau. E é assim que se vence, não com intensidade passageira, mas com constância disciplinada. E quando essa constância se torna parte de quem você é, tudo muda. Você começa a perceber que a vida responde com exatidão àquilo que você transmite. Se transmite caos, recebe confusão. Se transmite ordem, recebe clareza. Se transmite propósito, recebe direção. Não é mágica, é lei. A mesma lei que move o universo, move também o seu destino. Por isso, cada ato de organização
é uma oração silenciosa. Cada meta escrita é uma semente. Cada tarefa concluída é um passo espiritual. Deus observa o que você faz em silêncio, porque é no silêncio que a fé se prova. Aquele que é fiel no pouco, inevitavelmente se torna senhor do muito. E esse muito pode vir como uma nova ideia, uma oportunidade inesperada, uma pessoa certa. Mas tudo isso só aparece quando há espaço. A desorganização é o barulho que impede o som da direção divina. Quando você cala o ruído da confusão, ouve a voz da sabedoria, e essa voz sempre diz a mesma coisa: faça a sua parte, e o resto eu farei. É simples, mas poderoso. Deus age através da estrutura que você cria. Quanto mais você organiza sua vida, mais fácil se torna para Ele agir. E é por isso que toda transformação começa com um ato pequeno, concreto, visível. Colocar ordem. Colocar ordem é, no fundo, um gesto de fé. É dizer, com atitudes, que você acredita no que ainda não vê. E quando a fé se manifesta em ação, o milagre deixa de ser uma possibilidade e se torna apenas uma questão de tempo. E quando essa fé se manifesta em ação, algo muda profundamente na forma como você percebe o tempo. Antes, o tempo parecia um inimigo, algo que te escapava pelas mãos, algo que te pressionava. Mas depois que você começa a se organizar, o tempo se torna um aliado. Você deixa de correr atrás das horas e passa a caminhar com elas. De repente, você entende que não precisa fazer tudo hoje, mas precisa fazer o que importa e fazer bem feito. Essa é a essência da prosperidade. Não é fazer muito, é fazer com propósito. Napoleon Hill dizia que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda realização, e a clareza nasce da organização. Enquanto você estiver perdido em tarefas desconexas, em pensamentos soltos e planos inacabados, sua mente nunca vai encontrar direção. Mas quando tudo começa a ter lugar, quando o que você pensa, fala e faz caminham na mesma linha, a sua energia se concentra e o progresso se torna inevitável. A organização é o canal que transforma a intenção em realização. O desorganizado vive no modo reativo, responde ao que o dia traz, ao que os outros pedem, ao que o acaso provoca. Ele vive ocupado, mas raramente produtivo. Já o organizado vive no modo criativo. Ele decide o que vai acontecer, ele direciona o próprio tempo, ele age antes da urgência. E isso muda completamente o jogo, porque enquanto uns tentam apagar incêndios, o outro constrói a própria estrada. E o mais curioso é que essa mudança não depende de dinheiro, sorte ou conexões. Depende apenas de decisão. A decisão de assumir o controle da própria vida. Deus já colocou dentro de você tudo o que é necessário para prosperar, mas Ele não vai fazer por você o que é sua responsabilidade. Ele te deu o poder de escolher, de planejar, de agir, de corrigir, de recomeçar. E cada vez que você usa esse poder, você se aproxima mais dele, porque se torna um coautor da própria história. A organização é o ponto em que o humano e o divino se encontram. É quando você faz a sua parte no natural para liberar o sobrenatural. Deus não abençoa o improviso, mas abençoa o preparo. Não porque Ele queira te testar, mas porque quer te proteger. O que vem antes da hora pode te destruir, mas o que vem na hora certa te transforma. Por isso, às vezes, o atraso é, na verdade, um ato de misericórdia divina. É Deus te dando tempo para se alinhar, se ajustar, se organizar, se fortalecer. E esse processo de alinhamento é contínuo. Organizar-se não é algo que você faz uma vez e termina, é um estilo de vida. Todos os dias você renova a ordem. Todos os dias você reafirma o propósito. É assim que se constrói consistência. Hill dizia que a persistência é para a realização o que o cimento é para o tijolo, o elemento que mantém tudo unido, e a organização é o cimento da vida próspera. Ela mantém a fé firme, o foco estável e o progresso constante. Com o tempo, você vai perceber algo incrível.
A organização cria paz. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de estrutura. Quando há ordem, há calma. Quando há calma, há sabedoria. E quando há sabedoria, há direção. E a direção é o que te leva a viver de acordo com o plano de Deus, não correndo atrás das bênçãos, mas caminhando com elas. Então, entenda, a organização é mais do que um hábito. É uma declaração de maturidade espiritual. É reconhecer que fé sem ordem é emoção, e ordem sem fé é rotina vazia. Mas quando você une as duas, fé e ordem, cria o equilíbrio perfeito entre o céu e a terra. Você se torna alguém que age com propósito, espera com paciência e colhe com gratidão. E quando esse estado é alcançado, você não precisa mais implorar para que Deus faça algo. Você simplesmente confia, porque sabe que está pronto, sabe que plantou, sabe que a colheita virá. E ela sempre vem. A vida não falha em entregar o que é de quem se preparou para receber. E o mais poderoso é perceber como a organização transforma até a sua relação com Deus. Quando a mente está em desordem, a oração vira desabafo. Você fala muito, mas escuta pouco. Pede respostas, mas não tem silêncio interior para recebê-las. A desorganização gera ruído, e o ruído impede o discernimento. Mas quando você começa a colocar as coisas em ordem, quando limpa o espaço físico, ajusta a rotina, simplifica as prioridades, um tipo novo de quietude começa a surgir. Você passa a ouvir, passa a entender o que antes não percebia. O espírito fala em meio à ordem. Napoleon Hill dizia que a mente calma é como um espelho limpo. Ela reflete as ideias de Deus com nitidez. Essa frase resume a essência da organização espiritual. Quando o caos se instala, o reflexo se distorce. As ideias não fluem, os sinais parecem confusos e você começa a duvidar de tudo. A desordem alimenta a dúvida e a dúvida paralisa a ação. Mas a organização restaura a clareza e a clareza devolve a fé. É um ciclo perfeito. Ordem gera foco, foco gera progresso, progresso alimenta a fé e a fé mantém a ordem. E o ponto central é entender que a organização é um ato de amor próprio e de respeito pela presença divina dentro de você. Quando você decide colocar sua vida em ordem, está honrando a oportunidade de existir. Está reconhecendo que cada dia é uma dádiva e que desperdiçar tempo, energia e dons é negar a própria bênção da vida. É por isso que, para Deus, o disciplinado é confiável. Ele pode entregar mais a quem administra bem o pouco, mas o contrário também é verdadeiro. A falta de ordem cria desperdício, e o desperdício é um sinal de ingratidão. Não porque você não valorize conscientemente, mas porque age como quem não se importa. Quando você se perde em confusão, deixa a vida escapar em pequenas distrações, e isso te afasta da sua missão. Hill chamava isso de inércia mental, um estado em que a pessoa vive ocupada, mas não progride. É a correria sem direção, o barulho sem propósito, e aqui entra o poder do hábito. Organizar-se não é um evento, é uma construção diária. No início é desconfortável porque exige mudança. Você vai resistir, vai procrastinar, vai querer voltar ao caos familiar. Mas, se persistir, a ordem começa a se tornar natural. É como afinar um instrumento. No começo soa estranho, mas quando tudo se encaixa, a melodia surge. Assim é com a vida. No momento em que você se alinha com o ritmo da ordem, tudo começa a fluir em harmonia. Deus criou o universo em um padrão de precisão. Há dias e noites, marés e estações, tempos de plantar e tempos de colher. Nada é aleatório. O caos é invenção humana. Quando você traz esse princípio para dentro da sua rotina, você passa a viver em sintonia com o próprio design divino. E isso muda tudo. As preocupações diminuem, as decisões se tornam mais assertivas e a sensação de propósito cresce. Você deixa de buscar o sentido da vida e começa a viver o sentido da vida, porque entende que sentido é sinônimo de direção, e direção é fruto de ordem. Napoleon Hill dizia que o universo não recompensa o desejo, mas sim o merecimento.
E o merecimento nasce do preparo. Quando você organiza sua mente, suas emoções, seu tempo e suas prioridades, você se torna merecedor. Não porque Deus te deva algo, mas porque você criou as condições para receber. Deus é justo e a justiça dele se manifesta através das leis universais. Quem planta, colhe. Quem se organiza, prospera. Quem se prepara, recebe. E o mais bonito é que quando você entra nesse estado de ordem, o esforço deixa de ser pesado. A vida começa a te ajudar. O que antes exigia força, agora flui com leveza. Você percebe que não precisa mais empurrar o tempo, porque o tempo passou a trabalhar com você. É a fase em que as portas certas se abrem sem esforço forçado, porque você já está vibrando na mesma frequência delas. Essa é a verdadeira abundância. Não é correr atrás, é atrair. E quem atrai é quem está pronto, organizado, disciplinado, consciente. Por isso, a frase "se organize primeiro que Deus faz o resto" não é metáfora, é uma lei espiritual. Deus age com perfeição, mas ele só age onde há estrutura para sustentar a bênção. A sua parte é criar essa estrutura, interna e externa. A dele é preencher o que você construiu com propósito, direção e prosperidade. E é exatamente nesse ponto que a vida muda de patamar. O momento em que você entende de forma profunda que organizar-se é um ato de criação, não de correção. Enquanto muitos acreditam que estão apenas tentando colocar as coisas em ordem, o que realmente estão fazendo é dar forma à própria realidade. A organização é a linguagem prática da fé, porque toda vez que você organiza algo, seu tempo, suas ideias, suas finanças, seus hábitos, você está declarando ao universo: eu acredito que o amanhã merece ser planejado. E o universo responde: então eu te ajudo a construir. Napoleon Hill explicava que o homem é coautor da própria vida. Deus cria a matéria-prima, o tempo, o talento, a oportunidade. Mas cabe a você dar forma a isso. E o molde é a organização. Sem forma, o que é divino se perde. Um talento sem rotina se desgasta. Uma ideia sem planejamento se dissolve. Uma fé sem ação se enfraquece. E é por isso que tantos vivem em ciclos. Começam algo com entusiasmo, perdem o foco, se frustram e recomeçam do zero. O que falta não é motivação, é estrutura. A motivação é emoção. A estrutura é o que mantém a chama acesa quando a emoção vai embora. E aqui está a chave. Deus não abençoa o improviso, porque ele é o Deus da sequência. Na criação, o primeiro dia não veio antes do segundo. Cada etapa foi cumprida com propósito. Até o próprio Cristo viveu um processo. 30 anos de preparo para 3 de missão. A pressa é humana, o processo é divino. E a organização é o que te ensina a respeitar o processo. Ela te lembra que toda colheita precisa de tempo, que cada semente plantada precisa de cuidado, que o crescimento visível só acontece depois que as raízes invisíveis estão firmes. E quando você passa a viver assim, com ordem e paciência, o medo do futuro diminui. Porque o medo nasce da desordem. Quando você não sabe o que está fazendo, qualquer obstáculo parece o fim. Mas quando há um plano, até os imprevistos se tornam parte do caminho. Você deixa de ver o problema como punição e começa a vê-lo como ajuste. E isso é sabedoria. A sabedoria que nasce da mente organizada e do espírito em paz. Napoleon Hill também dizia que o ser humano possui 2 forças que definem seu destino: o hábito de pensar e o hábito de agir. E ambas precisam de direção. Pensar sem ordem gera preocupação. Agir sem ordem gera cansaço. Mas quando pensamento e ação trabalham juntos, dentro de uma estrutura clara, o resultado é poder. Você se torna uma força criadora, alguém que não apenas reage ao mundo, mas o molda. E o mais fascinante é que, quando você começa a se organizar, o ambiente também responde. As pessoas ao seu redor mudam, porque a sua energia muda. Você começa a atrair quem tem propósito, quem respeita tempo, quem também busca crescimento. As oportunidades aparecem, porque agora
a clareza para percebê-las. A vida, que antes parecia confusa, começa a se alinhar. E tudo isso acontece não porque Deus resolveu gostar mais de você, mas porque você finalmente se colocou em sintonia com as leis que Ele mesmo criou. A desorganização é resistência. A organização é rendição. Rendição à ordem natural das coisas. É quando você entende que não precisa controlar tudo, apenas cuidar do que está ao seu alcance. E quando você cuida bem do que pode, Deus cuida do que não pode. Essa é a troca sagrada. Você faz o seu possível com excelência e Ele transforma o impossível em realidade. Então, se hoje a sua vida parece parada, se você sente que está sempre recomeçando, olhe honestamente para o seu nível de ordem. Como está a sua rotina? Como estão suas prioridades? Você sabe o que quer ou apenas segue o que o dia traz? Essas perguntas não são cobranças, são convites. Convites para um novo ciclo, mais maduro, mais consciente, mais em paz. Porque a organização não é um fardo, é o caminho para a liberdade. É o processo pelo qual você se torna digno de receber aquilo que pediu em oração. E quando esse alinhamento acontece, não há mais separação entre o humano e o divino. Você age, e Deus age através de você. E quando você chega nesse estado de alinhamento, tudo na sua vida ganha um novo ritmo. Um ritmo silencioso, firme, constante. Você deixa de buscar o extraordinário e passa a viver o essencial, porque entende que é no essencial que o extraordinário floresce. A organização não é o destino final, é o caminho que torna possível uma vida plena, próspera e consciente. É ela que cria o espaço onde o espírito pode respirar, onde as ideias podem amadurecer e onde o propósito pode crescer sem se perder na confusão do mundo. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como uma oficina invisível, e tudo o que nela é moldado acaba se tornando real no mundo exterior. Isso significa que, se a sua mente for um lugar desorganizado, cheio de preocupações, pendências e distrações, o que se manifesta fora será igualmente confuso. Mas se a sua mente for clara, ordenada e disciplinada, o exterior inevitavelmente refletirá isso. A ordem mental é o alicerce da prosperidade material e espiritual. E esse é o ponto que muitos ignoram. Você não organiza as coisas apenas para tê-las sob controle, você organiza para ser um canal mais puro da vontade divina. Quando o caos domina, você se torna reativo, instável, emocionalmente vulnerável. Qualquer notícia, qualquer pessoa, qualquer mudança é capaz de tirar seu centro. Mas quando há estrutura interna, você ganha resiliência. Você não depende mais das circunstâncias para se sentir em paz. E essa estabilidade é o que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive. Prosperar é manter direção mesmo quando o vento muda. É ter ordem suficiente dentro de si para atravessar a incerteza sem perder o foco. E o mais interessante é que quando você se organiza, o universo parece cooperar. As coincidências se multiplicam. Pessoas aparecem na hora certa. Portas se abrem naturalmente. Mas isso não é sorte, é sintonia. Você começa a vibrar no mesmo ritmo das leis divinas. Hill chamava isso de lei da harmonização mental. Tudo o que está em harmonia consigo mesmo acaba atraindo harmonia ao redor. O problema é que a maioria das pessoas quer resultados imediatos, mas ignora que o progresso é consequência da constância. A desorganização é amiga da pressa e a pressa é inimiga da construção. Organizar-se é aceitar o tempo como aliado e não como adversário. É entender que há uma ordem também no crescimento, que cada etapa, mesmo as mais lentas, tem propósito. Deus trabalha no processo, não no impulso. O milagre acontece na continuidade, não na euforia inicial. E esse é o ponto em que a fé e a disciplina se unem. Fé te faz acreditar que é possível, disciplina te faz provar que acredita. Uma sem a outra não sustenta nada. Fé sem disciplina é sonho não vivido. Disciplina sem fé é rotina sem alma. Mas quando as duas caminham juntas,
a sua vida se torna invencível. Você ora, planeja e age, e é nessa combinação que o impossível começa a parecer lógico. A organização é, portanto, o terreno fértil onde a fé se transforma em resultado. É o elo entre o invisível e o palpável, entre o desejo e a concretização. Quando você se organiza, está abrindo espaço para que Deus opere com precisão. É como limpar o altar da sua própria vida, tirar o excesso, o medo, a bagunça, o apego ao que não serve mais, e deixar apenas o essencial, o que é verdadeiro. E quando esse espaço está pronto, o divino se manifesta sem resistência. A desordem, por outro lado, é como tentar construir uma casa sobre areia. A base muda, cede, desaba. É por isso que tanta gente vive em altos e baixos, recomeçando do zero, frustrada com a falta de constância. Porque não adianta sonhar com castelos se o alicerce é instável. Deus não quer te dar algo que vá te quebrar. Ele quer que você esteja firme o bastante para sustentar o peso da bênção. E firmeza se constrói com rotina, com foco, com paciência, com ordem. Quando você entende isso, a ansiedade começa a perder força. Você percebe que o tempo de Deus não é castigo, é cuidado. Ele não te atrasa, ele te prepara. A organização é a forma mais sábia de esperar. Enquanto muitos se inquietam pedindo sinais, o organizado trabalha, aprimora, aprende, limpa, planeja e, sem perceber, está orando com ações. Essa é a oração mais poderosa, a que se faz com atitudes. E um dia, sem aviso, o que você esperava acontece. Não porque veio de repente, mas porque você finalmente se tornou o tipo de pessoa capaz de receber. Tudo o que era impossível se encaixa com naturalidade. É aí que a frase se cumpre. Você se organizou, e Deus fez o resto. E quando esse momento chega, quando você percebe que a vida começou a responder de forma diferente, você entende que nunca foi sobre controlar tudo, mas sobre se tornar digno de fluir com o todo. O que antes parecia aleatório, agora parece conectado. O que antes era confuso, agora faz sentido. A organização te leva a esse ponto. O ponto em que você não precisa mais forçar nada, porque tudo se encaixa naturalmente. Não é que o mundo tenha mudado, é que você mudou a forma de se posicionar nele. Napoleon Hill dizia que quando a mente está em ordem, as circunstâncias se curvam diante dela. É uma frase poderosa, porque revela o que poucos entendem. A realidade não é apenas o que acontece, mas o que você está preparado para interpretar e conduzir. Uma mente desorganizada cria resistência e medo. Uma mente organizada cria direção e propósito. E é essa direção que faz a vida te reconhecer, porque o universo não responde a desejos vagos, mas a intenções claras. Quando você se organiza, suas intenções se tornam objetivas. Você sabe o que quer, o que precisa fazer e o que deve evitar. Deus te guia melhor quando há clareza dentro de você. Ele sempre esteve te guiando. O problema é que, na confusão, você não ouvia. A organização é como ajustar o dial de uma frequência espiritual. Você começa a captar a voz certa. A intuição se fortalece, as ideias se tornam mais precisas e o caminho mais evidente. Mas há um detalhe essencial. Organização não é rigidez. Ser organizado não é viver aprisionado em rotinas inflexíveis, nem tentar controlar tudo com medo de perder. É exatamente o contrário. É ter estrutura suficiente para sustentar a liberdade. O caos é o excesso de possibilidades sem direção. A ordem é o canal por onde a liberdade flui sem se perder. Quem se organiza não se limita, se liberta, porque sabe que pode parar, refletir e decidir com consciência. A pessoa organizada tem tempo para Deus, tempo para si, tempo para viver. O desorganizado, por outro lado, vive correndo, sempre ocupado, sempre atrasado, sempre cansado. E o cansaço crônico é o sintoma mais claro da ausência de estrutura. A organização também cura a mente, porque devolve autoridade sobre o próprio tempo. O tempo é o bem mais precioso que existe,
e é o mais desperdiçado quando se vive em desordem. Cada minuto gasto em confusão é um minuto roubado da construção do seu propósito. Quando você passa a organizar o tempo, algo milagroso acontece. Ele se multiplica. Não porque as horas aumentam, mas porque o desperdício desaparece. Você percebe que consegue fazer mais com menos esforço, e o que antes parecia impossível começa a caber nos seus dias. Napoleon Hill chamava isso de lei do ritmo harmonioso. Ele dizia que todo sucesso duradouro é consequência de ritmo, e ritmo é apenas outra palavra para ordem. Quem tem ritmo não precisa correr, apenas mantém o passo, e é nesse passo constante que as grandes transformações acontecem. A vida deixa de ser uma montanha-russa emocional e se torna uma jornada com propósito. Você para de alternar entre euforia e frustração e começa a experimentar uma estabilidade que não depende das circunstâncias. E é nesse estado que o poder de Deus se manifesta com mais clareza, porque Ele nunca te pede velocidade, Ele te pede constância. O mundo valoriza o rápido, mas o céu valoriza o firme. É a constância, o hábito diário de manter a ordem, de agir com propósito, de fazer o bem com coerência, que constrói a grandeza verdadeira. E essa grandeza não precisa de alarde, porque é silenciosa, sólida e inabalável. Quando você vive com propósito e estrutura, Deus começa a confiar mais em você. E isso é visível. Portas se abrem, pessoas certas cruzam o caminho, situações improváveis se resolvem com facilidade. Não é coincidência, é consequência. Você plantou organização, colheu direção. Plantou foco, colheu prosperidade. Plantou disciplina, colheu liberdade. E então, olhando para trás, você entende tudo. Percebe que cada momento de aparente espera era, na verdade, um tempo de lapidação. Cada atraso foi um treino para o autocontrole. Cada confusão foi um chamado para criar estrutura. E quando finalmente a sua vida se alinha, você sente gratidão. Gratidão por ter aprendido que Deus nunca te negou nada. Ele apenas esperava você se tornar o tipo de pessoa que sabe o que fazer com o que pede. Essa é a essência da frase. Se organize primeiro que Deus faz o resto, porque Deus não trabalha no improviso, Ele trabalha na ordem. E quando você vive em ordem, Ele age em plenitude. A partir daí, a vida não é mais sobre esperar o milagre, é sobre viver de tal forma que o milagre se torne rotina. E quando o milagre se torna rotina, você percebe que a verdadeira prosperidade nunca esteve apenas em ter mais, mas em viver melhor. A desorganização é inimiga da paz, e a paz é o solo onde o crescimento acontece. Quando tudo está em seu devido lugar, o coração encontra equilíbrio, e esse equilíbrio é o que diferencia o homem que constrói do homem que apenas sonha. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa na mente, mas só se sustenta com método. É isso, a mente cria, o método preserva. Você pode até ter um grande insight, uma ideia brilhante, uma oportunidade única, mas sem ordem, tudo escapa por entre os dedos. O desorganizado vive apagando incêndios, sempre em modo de urgência, sempre resolvendo problemas. O organizado, por outro lado, vive criando soluções, porque age antes que os problemas existam. Ele enxerga adiante, e enxergar adiante é o primeiro sinal de sabedoria. E aqui está uma verdade espiritual que poucos compreendem. Deus só abençoa aquilo que você tem capacidade de manter. Ele não vai te dar uma bênção para te ver perdendo o sono por falta de preparo. Ele quer que você prospere com estabilidade, não com medo. Por isso, às vezes, ele retarda o resultado, não porque não te ouviu, mas porque ainda está te moldando para suportar o peso da resposta. A organização é o treinamento invisível desse processo. Ela te ensina a lidar com responsabilidade, constância e visão de longo prazo. E isso vale para tudo, para a mente, para o trabalho, para as relações, para a fé. Se você quer um novo nível de vida, precisa de um novo nível de estrutura. O milagre acontece, sim, mas o milagre só dura quando há base,
Um casamento só floresce quando há rotina de cuidado. Uma empresa só cresce quando há controle e estratégia. Uma mente só evolui quando há foco e clareza. Até o espiritual exige estrutura. A oração sem disciplina se apaga. A fé sem prática se esvazia. Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil. Se você não plantar algo de valor, o mato toma conta. E o mato é a confusão, a dúvida, o medo, a procrastinação. A organização é a enxada espiritual que limpa esse terreno todos os dias. Ela exige esforço, sim, mas o esforço é pequeno diante da recompensa, porque o que você ganha em troca é poder pessoal, serenidade e domínio próprio. 3 coisas que definem o destino de qualquer ser humano. E é importante entender: ser organizado não é ser obcecado por controle, é ser amigo da clareza. Controle é medo, clareza é sabedoria. O controle quer garantir resultados. A clareza apenas prepara o terreno, confiante de que o resultado virá. E é exatamente essa postura que move o céu. Deus não exige perfeição, ele exige cooperação. Quando você faz o que pode, ele faz o que você não pode. Mas é preciso mostrar que você está pronto. Por isso, a organização é espiritual. Cada gaveta arrumada, cada meta anotada, cada hábito ajustado, cada pendência resolvida é um ato simbólico de realinhamento. Você está dizendo: eu respeito a vida que recebi. Eu quero fazer parte do fluxo da criação. E é nesse momento que o universo começa a conspirar a favor, porque você passou a vibrar na mesma frequência da harmonia divina. Deus é um Deus de ordem, e o caos não o representa. O caos é humano, nascido da pressa, da distração e da falta de propósito. Mas quando você escolhe a ordem, escolhe se aproximar dele. E essa aproximação não é apenas mística, é prática. É visível no seu dia a dia, na pontualidade, na palavra cumprida, na mesa organizada, na mente calma, nas decisões coerentes. Tudo isso é espiritualidade aplicada, porque tudo isso reflete caráter. E quando o caráter se alinha, o destino se alinha junto. A organização te torna alguém que inspira confiança, de pessoas, de oportunidades e até de Deus. Ele confia mais em quem administra bem o que tem. É por isso que, quando você começa a colocar tudo em ordem, a abundância não demora a aparecer. O dinheiro vem, as portas se abrem, os relacionamentos se estabilizam e a mente encontra paz. Mas perceba, a abundância não é o objetivo final, é a consequência natural da coerência. O verdadeiro prêmio da organização é a liberdade. Liberdade de escolher com consciência, de agir com propósito e de viver com tranquilidade. Quando a sua vida está em ordem, você não precisa correr atrás de nada. Tudo começa a te encontrar. E é aí que a frase se cumpre com força total. Se organize primeiro, que Deus faz o resto. Porque quando você faz a sua parte, o resto realmente acontece. Não por acaso, mas por sintonia. Deus não age em meio ao caos. Ele age em meio à clareza, ao foco e à fé ativa. E quando você alcança esse estado, não há mais diferença entre o que é trabalho e o que é oração. Tudo o que você faz se torna parte da mesma obra. A construção consciente da sua própria vida. E quando você finalmente entende isso, que tudo o que faz com consciência é uma extensão da sua fé, o sentido da vida muda completamente. Você deixa de dividir o mundo entre o espiritual e o material e passa a perceber que Deus está presente em tudo o que é feito com propósito, desde uma oração até o simples ato de organizar a mesa onde você trabalha. A ordem é uma forma de louvor silencioso. Ela comunica ao Criador: eu valorizo o que me foi dado, e Deus sempre aumenta o que é valorizado. Napoleon Hill insistia que o sucesso não é questão de sorte, mas de lei. E a organização é uma dessas leis universais. O que é bem cuidado floresce, o que é negligenciado enfraquece. É simples e absoluto. E por isso, quando você coloca a sua vida em ordem, está obedecendo uma lei espiritual tão antiga quanto o tempo. Você está se colocando na corrente certa, o fluxo da abundância, da sabedoria, da paz.
Mas é preciso compreender que a organização verdadeira não se trata apenas de fazer mais. Ela é, antes de tudo, um exercício de consciência. É entender que cada escolha, cada atitude, cada minuto tem um peso espiritual. A pessoa desorganizada vive como se o tempo fosse infinito, desperdiçando energia com o que não tem valor. A pessoa organizada vive com senso de missão. Ela sabe que o tempo é finito e, por isso, o honra. Essa consciência muda tudo. Você passa a ter mais discernimento sobre com quem gasta seu tempo, o que consome, o que permite entrar na sua mente. Deixa de buscar distração e começa a buscar direção. E é aí que a mente encontra descanso. Não porque há menos coisas a fazer, mas porque agora cada coisa tem o seu lugar. Isso é paz. A desorganização, por outro lado, é ruído. E ruído é inimigo da revelação. Deus fala na calma. Ele fala no intervalo entre uma respiração e outra, nas pausas entre as tarefas, na clareza das ideias. Quando você vive em correria e confusão, é como tentar ouvir uma melodia divina em meio a um turbilhão de barulho humano. A mensagem está lá, mas você não capta. A organização silencia o barulho interno, e o silêncio é onde as respostas aparecem. E isso vale até para as áreas mais práticas da vida. Quando você organiza suas finanças, por exemplo, Deus não te dá dinheiro, Ele te ensina a multiplicar o que já tem. Quando organiza sua rotina, Ele não te dá tempo, Ele te ensina a honrar o tempo. Quando organiza seus relacionamentos, Ele não te dá novas pessoas, Ele te ajuda a se tornar o tipo de pessoa que atrai conexões verdadeiras. Tudo é reflexo. Hill chamava isso de lei da causa e efeito mental. O princípio de que o interior determina o exterior. Tudo o que acontece do lado de fora é um espelho do que você carrega dentro. Por isso, mudar a vida sem mudar a mente é como trocar o espelho e esperar um novo reflexo. É a ordem interior que cria prosperidade, não o contrário. E é justamente por isso que a organização é o início de toda elevação. Ela não é um ato mundano, mas um processo espiritual que te ensina humildade, disciplina e responsabilidade. 3 virtudes que sempre precedem qualquer milagre verdadeiro. Deus não confia grandes coisas a quem ainda não domina as pequenas. Ele observa como você lida com o dia comum, com suas obrigações, horários, palavras, atitudes, e é nesse cotidiano que ele mede o quanto pode te confiar. A desorganização é, portanto, uma forma sutil de negligência espiritual. Não porque Deus te condene por ela, mas porque ela te impede de crescer. O caos te prende no imediato, a ordem te projeta para o eterno. Quem vive em desordem está sempre resolvendo o ontem. Quem vive em ordem está sempre construindo o amanhã. E o mais belo é que quando você finalmente decide mudar, o céu inteiro parece se mover a favor. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a saltar aos olhos. Os caminhos que pareciam bloqueados se abrem. As ideias que antes vinham com dificuldade começam a fluir. Porque agora há espaço. O Espírito só habita onde há espaço. Essa é a razão pela qual a organização é tão poderosa. Ela é a ponte entre o potencial e a manifestação. Ela é o faça a sua parte da equação divina. E Deus, fiel como é, sempre cumpre o resto. Ele sempre completa o que você começa com fé, dedicação e propósito. Então, se existe algo em sua vida que ainda parece parado, trancado, travado, comece pelo básico. Organize, limpe o ambiente, ajuste a rotina, coloque em ordem o que está bagunçado dentro e fora. Esse simples ato pode ser a chave que faltava. Porque a vida só flui onde há espaço. E o espaço só existe onde há ordem. E quando a ordem chega, o caos se cala, o coração se acalma e Deus fala. E quando Ele fala, tudo o que parecia impossível começa a acontecer. Exatamente porque você se preparou para ouvir e agir.